Fala, seus crentes flamenguistas. Vamos para notícias do nosso Mengão. Mateuzinho no Corinthians e Léo Ortiz no Mengão. Crédito vai para o Sport TV. Gente, é uma vergonha que o primeiro jogo da temporada... Cara, o Mineirão tava um tapete lindo, gramado irretocável, impecável, preparado para a Supercopa. Inclusive, o jogo não foi no Maracanã, porque o direito do Flamengo, o Flamengo não abria mão de que o primeiro jogo e que a Supercopa não prejudicasse você abrir a temporada com um gramado perfeito no Maracanã. E o gramado estava horrível. A explicação do consórcio é a seguinte, que segundo o consórcio, só a parte norte, do setor norte, onde fica a torcida do Flamengo, aquela grande área de sempre, do Vasco Atlético, estava ruim, eles admitem que estava ruim aquela grande área, porque era ali que estavam os palcos dos shows, em sequência, do Paul McCartney e da Ivete Sangalo, dia 16 e 20 de dezembro. E esses palcos ficaram muito tempo ali, expostos, e tapando a grama. E essa grama eles estão com dificuldade de replantar, de refazer essa grama, que o resto do gramado é tapetinho. Desculpa, eu não aceito. Não, estou dando a explicação do consórcio. A terra foi muito compactada. Estou dando a explicação Tudo bem, do consórcio. mas a questão é a seguinte... Em 10 dias, aquele setor vai estar ok. Essa é a explicação do consórcio. Sempre tem uma explicação pro gramado ruim do Maracanã. Explicação sempre tem. Eu quero gramado bom. É o que eu sempre falo do gramado. Não, sim. É porque a desculpa eles sempre vão dar. Mas eu acho que a CBF, o futebol brasileiro, ruim do Maracanã, não pode aceitar. E aí vira pros clubes e fala, vocês se viram, você tem algum problema? O problema é seu, amigo. Arruma outro estádio pra jogar. Ah, tem show, o problema é seu. Eu não quero saber. Eu quero que quando tiver jogo, o gramado esteja nota 9, pelo menos. É isso que o futebol brasileiro tem que fazer. Essa é uma outra questão, que parece que os clubes não queriam ceder o estádio para o show, só que o estádio é do governo. E o governo queria os shows. E aí os shows foram realizados. Essa é a explicação do consórcio. A minha opinião sobre jornalismo, como jornalista. 45 dias depois, o gramado já era para estar bom, naquela parte ali, mesmo a parte dos palcos. Claro, entendeu? Mas está dada aí a explicação do consórcio. O primeiro jogo da temporada, o gramado está assim, não dá. Vamos ouvir os treinadores de Vasco e Flamengo ontem no Maracanã. O jogo tu não ganha tudo. Nós ganhamos a jogada de criatividade e o entrosamento com De La Cruz, com Arrascaeta, sabe, a gente é imediatista no futebol e tem que ter paciência, não adianta. Tu dá a oportunidade para que se rode esse meio campo criativo. E aí nós temos essa possibilidade de finalizar e botar o volume que a gente botou. Um volume muito alto. Mas tu não ganha tudo. Se tu ganha uma superioridade numérica criativa no meio, tu vai perder em algum lado. E o Pitão nós sabíamos isso, e aí a orientação ela era sempre do Wesley rasgar quando essa bola fosse invertida. Mas em alguns momentos não dava, e havia o cruzamento. Que ele reproduz o padrão de construção e de criação com a melhor finalização. E em terra de imediatista, quem tem paciência é rei. Ou quem trabalha no futebol é rei. E eu vou ter que ter paciência para conduzir essa situação, porque o futebol ele é assim. Desempenho igual a esse e evoluir. Esse é o processo. Qual é a evolução? Um número maior de finalizações precisas. Se fizer todo o controle, der 62% de posse de bola contra o adversário, iniciar com posse de bola, fazer uma criação a 2-3, ter as oportunidades que teve claras, e ajustar. O futebol é ainda mais imediatista com elencos que criam uma expectativa gigante, enorme. Se o Flamengo tivesse feito uma temporada passada brilhante, se tivesse jogado brilhantemente com o Tite, inclusive, empatar com o Vasco não seria nem digno de motivo de preocupação. É que, diferentemente do Tite, eu, de fora, confesso que não estou vendo essa evolução. Desde a chegada dele, eu não tô vendo o Flamengo jogar melhor com ele. Eu não tô vendo, cara. Ontem ele falou sobre isso nessa parte, eu acho que é bem importante pra gente falar. O Flamengo, desse ano, com a chegada do De La Cruz, joga de uma forma diferente do ano passado. É uma reconstrução do time. É só um jogador? É só um jogador. Mas muda. Por quê? O De La Cruz é meio campista. Ele fica por dentro o tempo todo. O Luiz Araújo ficava aberto lá na direita. Então você tinha um ponta direita, você tinha um ponta esquerda. E o time ajudava muito além da volta, mas o time jogava de formas para pegar esses caras no mano a mano do lado. Ali ele falou, a gente ganha criatividade no meio, Arrascaeta, De La Cruz, a criatividade do meio que ele está falando é que ele está dando mobilidade ali por dentro. É um jeito que nem o próprio Tite está acostumado. Só que o elenco que ele tem na mão
ele está tentando. Aí nem ficaria surpreso se o próprio Cebolinha, como ontem, caísse um pouco de nível. A gente já conversou várias vezes aqui sobre o Cebolinha no programa, antes de Tite e tal. Por que não está dando certo? Na minha opinião, eu sempre falei, porque o time nunca jogou de 4-3-3, ponta, com ele aberto, tendo aquela chance de ir pro mano a mano o tempo todo, que é o jeito que fica melhor para ele jogar. Chega o Tite, ele começa a jogar muito bem, passa muito pela forma do time jogar. Agora, com todo mundo se mexendo tal, mas como o Flamengo jogava quando, né, tinha sempre o quarteto, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, ou mesmo o Pedro depois, é um jeito diferente de jogar. O próprio Tite, eu acho que tem que se adaptar, e agora está chegando um novo jogador. O De La Cruz está chegando agora. E aí o Tite, por isso que ele falou, logo no começo... Que é uma baita de uma solução, já mais um problema, né? Mas assim, não é claro, problema, só que é uma forma nova, perfeito, que aí o time tem que se adaptar. Perfeito. Agora, assim, fatos. Você conversa com qualquer pessoa do Flamengo, eles dizem, cara, o ambiente no Ninho foi pacificado, tá tudo mais organizado, uma paz a qual não se via antes da chegada do Tite. Isso são fatos, relatos que a gente ouve do Flamengo. Acredito que toda essa paz, aliada à competência do Tite, tem tudo para fazer o Flamengo jogar bem. Tem tudo. Sim. Só estou dizendo que até o momento, desde a chegada do Tite, eu não vi o Flamengo ir evoluindo e dando sinais de que vai ser. Ainda não vi, acredito que vai chegar, mas ainda não enxerguei esses elementos do Flamengo jogando bem na mão do Tite, em sequência. Eu não sei, o Tite, ele tem um jeito de ver futebol, eu não sei se o time dele vai ser avassalador. Eu acho que ele vai ser organizado, vai ser difícil de ser batido. Agora ele fala ali... sofrer poucos gols. Vai sofrer poucos gols. Ele fala, precisamos aperfeiçoar as finalizações. Eu acho que é mais. Eu acho que o Flamengo precisa criar mais. Criar mais e, consequentemente, finalizar mais. Aperfeiçoar um outro estágio. Não é que ele tenha perdido um caminhão de gols. Não, foi um jogo equilibrado, as chances de gol do Vasco, do jogo, as mais claras, as mais objetivas, foram do Vasco. O Flamengo, ele não é um time acomodado. Ele agride muito a saída de bola do adversário, ele forçou muito o erro do Vasco. Ele é proativo. Sim. Mas eu acho que na hora da criação, com o meio campo que ele tem, seja com 3 atacantes ou com 4 no meio, com De La Cruz, ele teria que criar mais. Esse é o sinal que eu tenho ao Flamengo nessa temporada. Ele precisa criar mais, que ele tem por onde criar. Mas tem uma trava ali que eu acho que a gente precisa entender começo melhor. Temporada enfim, acho que não é só o começo, né? Já era assim também na reta final do Brasileiro. Mas acho que era sobre o Tite. Eu acho que se o Flamengo consegue mostrar e ter mostrado isso, em especial nesses 2 últimos jogos a gente viu 30 minutos de bom futebol, você tem um caminho. Acho que o maior problema do Flamengo hoje é você sustentar esse jogo por mais tempo. O Flamengo entra em campo, consegue jogar com intensidade, 20, 30 minutos, cria, pressiona o adversário. Não respirava no início do jogo. Ok, se você vê isso, você vê... Eu concordo com você que não tem evolução em direção àquele Flamengo brilhante que a gente imagina que possa existir. A altura do elenco que tem. Mas isso. o Flamengo eficiente, se a gente vê 30 minutos disso, acho que a gente pode esperar um pouquinho e imaginar que isso vai evoluir com a temporada. Acho que o Flamengo perdeu uma carta que não podia ter perdido e no jogo de ontem fez falta. Um cara que ajudasse a pensar um pouquinho mais o jogo curto por dentro, junto com a Arrascaeta. O Everton Ribeiro faz falta no elenco. Você não tem um cara como ele, que pense esse jogo curto, que ajude a jogar na frente de uma defesa parada, postada, como era do Vasco em vários momentos, isso faz falta. E o Tite vai ser cobrado porque a questão ligada à produtividade do Flamengo tem muito a ver com as escolhas que ele faça. Daqui para frente, é preciso cobrar mais o Tite daqui para frente. Ele está se cobrando bastante, mas ele tem o jogador rápido pelo lado de campo, ele tem o pensador pelo lado de campo, ele tem o jogador por dentro, ele tem o centroavante alto, ele tem o centroavante rápido, ele tem tudo. Se um treinador que tem tudo na mão não for cobrado, então a gente está errado. O Tite precisa ser cobrado, o Flamengo tem que produzir mais e está produzindo pouco. Vamos chamar o PC Oliveira? Claro. PC está bem aqui atrás, ouvindo o nosso papo. Vou chamar o PC aqui para vir falar de arbitragem. Tudo bom, PC? Tudo bem, cara. Bem-vindo à seleção. Maravilha. Chega sorridente. Rapaz, Tudo bom, PC? A chegada é sempre sorridente, dura é a saída, né? PC, vamos começar debatendo lances desse jogo, desse Flamengo e Vasco? Vamos sim, Rizek. Boa tarde para você, Conrado, Lédio, Lino, o pessoal que está em casa. Um jogo que teve uma escala de arbitragem completamente fora do padrão, né? Com a influência dos dirigentes das equipes, um processo adotado pela FERJ, ao qual eu respeito, mas discordo completamente. Para mim, a atribuição
da escala de arbitragem tem que ser da comissão, ela tem que ter essa autonomia para fazer esse trabalho. E a partir do momento que você tem essa ingerência dos clubes, por mais que eles divulgam como um processo de transparência, acho que você abre brecha para veto, o que é sempre muito ruim, e acaba sendo até um fator, no meu ponto de vista, de mais pressão ainda para a arbitragem. Então, foi uma decisão, assim, do meu ponto de vista, muito infeliz. Se a comissão de arbitragem não tem, né, autonomia e capacidade para escalar um árbitro para um clássico, então não tem sentido ter comissão de arbitragem na instituição. Então vamos aos lances desse jogo. Você falou da escolha. No jogo, a arbitragem foi bem? Então, o jogo apitado pelo Wagner Magalhães, que é um árbitro muito experiente, que saiu do quadro da FIFA nessa temporada, uma mudança feita pela Comissão de Arbitragem da CBF, ele continua atuando agora na categoria Master, e teve um lance que para mim é importante, eu acho que vale o nosso debate aqui, logo aos 21 minutos do primeiro tempo, uma disputa do David com o Gerson, a gente está rodando o lance aqui, acho que vale a nossa avaliação, gostaria de ouvi-los também, né? Por essa ação do David em cima do Gerson. Ele tem a bola dominada, tem a chegada ali, a pressão da marcação do Jefferson, e ele tem essa ação dando uma cotovelada no jogador do Flamengo. Até faz um gesto ali, sentindo dor no braço, acho que uma forma até de interferir na decisão do Wagner. Foi exatamente, o famoso Miguel, né, Conrado? E aí, mas olha só, por esse ângulo, agora na repetição, a gente vê que ele tem uma ação, é uma ação de gatilho. O outro ângulo acho que é melhor ainda para poder avaliar a ação do Davidson. Olha só, ele percebe a chegada do Gerson, ele vê que o jogador do Flamengo está se aproximando, ele tem uma ação de gatilho e dá uma cotovelada. Esse lance, para mim, é de conduta violenta e é lance para cartão vermelho. O Wagner acabou aplicando amarelo ali para o jogo, levou o jogo, controlou, mas é uma situação claramente, do meu ponto de vista, para cartão vermelho, uma conduta violenta. Ou é uma queixada no cotovelo, ou então é a expulsão do jogador do Vasco. O David não tinha explicação. Alguém diverge da opinião do PC, que é lance para vermelho? Eu só acho que ele assumiu o risco mesmo, o David. Agora, o VAR interfere nisso, PC? Deveria intervir. Sim. Porque, para mim, apesar da proximidade do Wagner Magalhães, da postura que ele teve, da aplicação do cartão amarelo, mas para mim isso é um erro claro e manifesto. É uma conduta violenta porque ele tem uma ação de gatilho, ele percebe a presença do adversário e tem a ação de gatilho. Ele está até olhando, ele vê que está chegando. Acho que ele deu sorte, entre aspas, foi 1 centímetro para baixo. Se sobe um pouquinho e pega realmente no queixo, que pegou no pescoço ali, né? Que para mim não muda nada, né? Às vezes dói até mais, né? A questão pegar no gogó. intenção. Mas se vai realmente no queixo, aí eu acho que o VAR teria entrado, né? Ele deu sorte, entre aspas, isso porque eu acho que não pegar no rosto, eu acho que eles acabaram errando por causa disso. Mas aqui uma coisa que a gente, e amigos, né? Uma coisa que a gente tem falado muito aqui é essa questão da arbitragem muitas vezes punir pela reação dos jogadores, né? Se tivesse uma reação forte, se o Gerson ficasse no chão, tivesse algum sangramento, atendimento médico, talvez teria a interferência do VAR. Mas eu opino que se a consequência, por exemplo, se o cotovelo tivesse atingido o nariz, tivesse sangrado, se a consequência tivesse sido pior, ele expulsaria, mas sempre defendo que o juiz expulse pelo ato e não pela consequência. Exatamente. Deve ser avaliada a ação, né? Ação e não apenas a causa ali do incidente, a ação do incidente, para mim, claramente uma ação para cartão vermelho. Foi uma conduta violenta. E não foi chamado pelo VAR. Não foi chamado pelo VAR. VAR que já tinha a previsão de ser utilizado nos clássicos. E a partir dos problemas das primeiras rodadas, o VAR está sendo utilizado também em jogos das equipes grandes. Só as equipes formadores, como a Ferge denomina, né, os jogos entre as equipes. Essa imagem aqui é muito clara. Ele espera o Gerson chegar. Essa melhor ainda. Essa imagem é muito. Esse ângulo é melhor ainda. E o VAR que já tinha previsão, né, nos clássicos, foi utilizado ontem e agora está sendo utilizado também nos jogos entre as equipes grandes e pequenas da competição. Uma cena inusitada do jogo é que quando a imagem do telão exibiu a imagem da marcação de pênalti que foi feita no campo, a torcida do Vasco comemorou, entendendo que a imagem levaria à anulação da marcação de campo. Qual a sua análise desse pênalti marcado a favor do Flamengo, PC? Eu acho que tem muito uma questão de ângulo nessa jogada, né? Porque quando e o VAR fez esse trabalho, né, de avaliar primeiro o ponto do contato, usou a câmera 1 ali para analisar o ponto de contato e depois na câmera de impedimento para poder determinar o local da infração,
que para mim o pênalti foi bem marcado, sim. Tem uma discussão aí se o João Vitor não toca na bola? É isso, essa é a discussão do lance, se ele toca na bola ou não, mas o toque na bola foi dado pelo Arrascaeta e ele tem uma ação que a bola desviou, ele não tem uma ação efetiva na bola. O toque foi dado pelo Arrascaeta, a bola basicamente raspou no pé dele e a ação dele foi no pé do Arrascaeta de maneira imprudente. E quando foi mostrada essa imagem, começou a causar dúvida em relação ao local da infração, né? Mas vale ressaltar que a linha faz parte da área, portanto, foi dentro da área e o pênalti foi bem marcado. A reclamação dos jogadores do Vasco, quando viram no telão, era sobre a questão do local da falta. Tinha sido fora ou dentro da área. Foi meio vergonha alheia essa parte. Todos os caras indo no hábito, apontando o telão e o telão mostrando que tá dentro da área. Foi claramente dentro da área. Foi meio, não deu para entender. Tipo, vamos lá pressionar. Alguém deu alerta. Vai lá e pressiona. E sobre o toque, é isso. A bola vai para o mesmo lugar que o Arrascaeta driblou. Não interferiu em nada. Ele raspa na bola. É aquele lance que, quando o cara pega na bola, ele vai pro juiz. Eu peguei na bola, nem ele reclama disso, né? Porque não tem uma mudança ali significativa, não é uma ação efetiva. Ele não cortou, na bola, né? Ele não fez um corte. O executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, reclamou em entrevista coletiva que, na visão do clube, o Léo Jardim se adiantou e que o pênalti deveria ser batido novamente. O que você conta pra gente, PC? Então, esse é um lance que eu vou até pedir pra gente voltar, né, nessa cobrança e pra gente parar exatamente no momento do toque na bola, que é essa avaliação que o árbitro em campo deve fazer, e muito mais ainda o VAR na cabine, né? Porque é no momento do toque na bola, de acordo com a regra, o goleiro tem que manter pelo menos um dos pés sobre a linha, pisando na linha, ou ele pode até estar com o pé levantado, né, desde que esteja projetando ali na linha. Pode ter um pé atrás da linha, né, para poder pegar o impulso, pode ter um à frente para poder fazer a defesa, mas pelo menos um dos pés tem que se manter sobre a linha. E aí o VAR ele deve usar o frame correto ali do impacto na bola. E por todos os ângulos que nós mostramos na transmissão, se a gente puder parar exatamente a hora que for tocar na bola, mais um frame, por favor, um pouquinho mais à frente, se a gente puder voltar exatamente na hora do toque da bola, acho que aí esse é o momento correto. Só que aqui a gente está usando a microcâmera, que não está exatamente na linha na linha do gol, né? A CBF no Campeonato Brasileiro ela usa uma câmera invertida, né, exclusivamente para analisar essa movimentação do goleiro. Como o ângulo é da microcâmera, que fica atrás, né, normalmente naquele suporte da rede, às vezes dá a impressão que ele está completamente fora. Ele pode ter esse pé aqui, fora da linha, mas o que deve ser avaliado é a posição do tornozelo. E aí é a questão de ângulo mesmo, porque quando a gente vai para a câmera normal do jogo, a gente tem a impressão que ele permanece na linha, e esse ângulo aqui, ele não é um ângulo conclusivo para ter essa avaliação. Se fosse o bumbum dele... Acho que é só o pé. É o pé. Mas se fosse o bumbum dele tocando na linha ali, na visão lateral... Não, aí não vale... Por exemplo, se ele tiver com os dois... Não contaria Não, a regra diz o pé, né? Se ele tiver, por exemplo, essa é a linha do gol, ele está com os dois pés fora da linha e ele está nessa posição, né? Mesmo com o quadril ali sendo projetado sobre a linha, é infração. Você gostaria de simular a regra? Você fez bem agora. A regra considera o pé. Você manda bem ali. Você gostaria, Lédio, de ali simular o bumbum? Eu acho didático falar isso, porque a gente fala, alguma parte tem que estar do corpo, tem que estar em contato com a linha. Contato físico, no caso. No pênalti é só o pé. No pênalti é só o pé. No caso é o contato físico. Ok, entendi agora. Não, mas a pergunta é boa. É boa porque no ano passado a gente debateu aqui o impedimento de bumbum, né? Agora, na questão do impedimento, né, levando em consideração a linha do meio-campo, se ele tiver com os dois pés na linha do campo, dentro do campo adversário, e tiver numa projeção que o quadril esteja ainda na linha do campo, aí é a parte do corpo. Mas na questão do pênalti, deve levar em consideração a posição dos pés. Passar agora para vocês que o Flamengo encaminhou a venda de Mateuzinho ao Corinthians nesta segunda-feira. O lateral direito recusou as ofertas do Botafogo e Grêmio e priorizou a ida ao time paulista. Por este motivo, o Mengão aceitou negociar com a equipe de Itaquera e já iniciou a troca dos documentos. Conforme informação do jornalista Vene Casagrande, o Flamengo iniciou a troca de documentos com o Corinthians nesta segunda-feira, com o objetivo de finalizar a venda do lateral direito Mateuzinho.
O time de Itaquera pagará 4 milhões de euros, 21,48 milhões de reais, ao rubro-negro por 60% dos direitos econômicos do lateral. No primeiro momento, o mais querido preferiu negociar o jogador com o Botafogo, por conta da boa relação entre o presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, e o dono da SAF do Alvinegro, John Testor. Mateuzinho, no entanto, negou a oferta e priorizou a ida ao Corinthians. Trazer também para vocês que o rubro-negro não desistiu de fechar a contratação de Léo Ortiz, e nessa segunda-feira, veio à tona uma movimentação traçada para tentar destravar os problemas, e colocar um ponto final na novela envolvendo o defensor do Bragantino. Segundo o portal Coluna do Fla, a diretoria do Flamengo vai se reunir com os representantes de Léo Ortiz entre esta segunda-feira e terça-feira. Contudo, a mobilização tem uma missão certeira. Isso porque, nos bastidores do Mengão, a ideia é de se reunir com os representantes independente da contratação. O que a diretoria pretende é finalizar as conversas de uma forma oficial, fechando a transferência, ou mesmo encerrando as negociações. A negociação pelo zagueiro começou com o Bragantino pedindo algo em torno de 12 milhões de euros, 64 milhões de reais, mas, depois, abaixou o preço para 10 milhões de euros, 53,4 milhões de reais. Como o Léo Ortiz se posicionou com o desejo de atuar pelo Mengão, a direção rubro-negra se anima com uma possível negociação ao qual desembolse cerca de 8,5 milhões de euros, 45,4